Bom dia, igreja! Bom dia! Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você também que já vem aqui várias vezes, é membro dessa igreja, também seja muito bem-vindo a mais um culto. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitor e hoje eu vou fazer a nossa pregação. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, onde Davi escreve o relacionamento dele com Deus, em base como um pastor tem a relação com as suas ovelhas. Mas antes de começar, vocês viram que eu fiquei 2 semanas fora, não é mesmo, gente? Eu queria poder contar um pouquinho disso para vocês. Eu fui para uma conferência da nossa igreja internacional, foi lá nos Estados Unidos, numa igreja chamada Broward, onde nós fomos representar o Brasil. Eu e mais 3 pessoas aqui do Brasil, nós fomos representar lá o Brasil. Teve representantes de vários lugares do mundo, foram lá para se reunir. A gente falou sobre várias coisas, sobre as nossas doutrinas, sobre os pontos em comum que nós temos, o que queremos crescer como comunidade global, e foi muito inspirador estar lá. Essa é uma foto da igreja de Broward, a igreja que nos acolheu. E tem uma foto que eu queria mostrar para vocês que fala um pouco do que foi para mim essa conferência, o que ela simbolizou. Essa foto foi, então, eu no meio aqui, junto com de vermelho, que é o Brunão, mais um representante do Brasil. E aqui do lado esquerdo de vocês é um casal chamado Thiago e Caroline. Alguns conhecem, o Thiago é brasileiro, se casou com a Caroline e foram morar lá nos Estados Unidos. E do lado direito de vocês é o Kaique e a Chanel. Inclusive, Kaique é filho da Ana aqui. Então, se você não conhece, esse é o filho da Ana que está lá nos Estados Unidos. E essa foto, para mim, representa um pouco do que foi essa conferência, porque diz sobre família, comunhão, amor entre os irmãos, irmandade. Basicamente, eu e o Brunão fomos e ficamos na casa do Thiago e da Caroline. Eles nos receberam esse tempo lá. E os irmãos foram super generosos, nos levaram da casa deles até a conferência, da conferência até a casa, nos alimentaram muito bem, nos levaram até o aeroporto, então nós fomos muito bem recebidos. O Kaique e a Chanel também nos receberam na casa deles, então os irmãos foram super generosos. E como vocês podem ver, o Kaique e a Chanel está grávida, então foi super legal poder passar esse momento com eles, poder ver como eles estão nesse momento de gravidez, de receber o primeiro filho deles. E tenho certeza também que tem sido um momento muito especial para a Ana e para o Edmilson, que são vovôs agora, né? Então foi super especial passar esse tempo, ser amado por esses irmãos. E, gente, a igreja lá é muito bonita, é muito legal. Eu queria ter trazido essa foto para vocês. Quando a gente chega no local da igreja, partindo da rua, parece que você está entrando numa chácara. É um gramado verde, bonito. Não tem uma folha nesse chão, gente. Os irmãos fazem um trabalho muito legal de cuidado com esse jardim. Tem um lago na frente da igreja e lá atrás é o prédio da igreja. Você chega no local da igreja, você chega já adorando, falando: Deus, que maravilhosa que é essa natureza, que lindo que é esse lugar de cultuar o Senhor. Então eu e o Bruno, a gente ficou fascinado com esse lugar. E 2 coisas nessa conferência foram que me trouxeram a esse tema da pregação de hoje, que é o Salmo 23. Primeira coisa é que Deus cuidou de todos os detalhes dessa conferência. Eu estava muito ansioso, porque eu não sabia como ia ser. Primeiro, eu preciso confessar uma coisa, gente. Eu tenho um pouco de medo de avião. Então, cara, viajar de avião pra mim é o momento que eu fico mais espiritual possível. Cada turbulência do avião, cada bagulho, meu Deus do céu, proteja aqui, que nada aconteça. Então foi um momento de orar muito. Também eu estava com medo, porque eu nunca fui para os Estados Unidos e precisa passar pela imigração. Muitos brasileiros tentam passar pela imigração e não conseguem, mesmo quando vai para turismo para lá.
E eu fiquei orando, ai Deus, que dê certo, que eu estar com meus irmãos, que nada de errado aconteça. E graças a Deus deu tudo certo. Os irmãos foram super generosos conosco também, nada faltou para nós. A igreja foi super receptiva conosco. Graças a Deus, todos os delegados conseguiram chegar bem. Os delegados são os representantes, né, de cada país. Chegaram bem na conferência e voltaram bem para suas casas. Alguns deles, por exemplo, o pessoal da Ásia, passou mais de 2 dias, mais de 48 horas viajando para chegar nessa conferência. E Deus cuidou de tudo. Então foi muito bom, gente. E a segunda coisa que me fez pensar nesse tema foi quando a gente chegou nessa igreja e viu esse gramado verde, viu essa água, a gente pensou no Salmo 23, quando Davi fala que Deus faz os seus repousarem em verdes pastos e beber de águas tranquilas. Eu falei, nossa, esse é o belo exemplo do Salmo 23. Então isso me fez orar e agradecer muito a Deus por esse momento. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje o Salmo 23. Mas antes de começar a lê-lo, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e acompanhe comigo em uma oração. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por mais um dia de culto ao Senhor. Meu Pai, obrigado porque já cantamos, já oramos, já tomamos da ceia e refletimos no que ela significa, já falamos das ofertas, Pai, quanto elas são importantes para nós e são um reflexo da nossa gratidão a Deus. Que agora possamos meditar nesse salmo escrito por Davi e o que ele significa para nós hoje. Abra os nossos ouvidos, Pai, o nosso coração, para que a gente possa receber essa mensagem e a gente poder entender como levar isso para a nossa semana e para a nossa vida. Usa-me, Senhor, nesse momento para comunicar com os meus irmãos da Tua palavra, aquilo que for da Tua vontade, para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler juntos, então, o Salmo 23. Se você quiser, vai estar aqui na tela, mas se você quiser abrir na sua Bíblia também, fiquem à vontade. Começando do versículo 1, Davi diz assim: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Bem, nesse salmo, Davi, então, ele fala da relação que ele tem com Deus, fazendo um paralelo com a relação de um pastor com as suas ovelhas. E veja bem, o contexto é muito importante, porque Davi, ele foi por muitos anos um pastor de ovelhas, antes de ser rei. Então ele sabe muito bem como que é a dinâmica que funciona o pastoreio, que funciona as ovelhas. E veja só, hoje em dia nós moramos, a maioria de nós morou sempre na cidade. A maioria de nós nunca viu um rebanho. E a maioria de nós também nunca passou tanto tempo com ovelhas e com o pastor a entender as peculiaridades dessa dinâmica. Por isso que muitas vezes a gente lê esse salmo e não entende o que realmente significa. Significa para Davi, o que significa para Davi ser uma ovelha de Jesus? Por isso que eu queria poder agora dar uma aula de biologia rápida para vocês sobre ovelhas, porque eu acredito que isso vai nos ajudar a entender mais profundamente o que Davi está querendo dizer. Davi passou talvez décadas junto com ovelhas. Então, o que ele vai expressar aqui é algo muito profundo, que a gente não entende por não ter essa vivência, não é mesmo?
E queria encorajar vocês, irmãos. Muitas vezes, muitos versículos da Bíblia a gente vai ter que estudar um pouco de geografia para entender, um pouco de história e agora um pouco de biologia. Às vezes a gente vai ter que entender um pouco de agricultura também. Então vamos comigo nessa jornada para a gente entender algumas características de ovelha para a gente entender esse salmo. Amém? Amém. Vamos lá então, irmãos. Olha só algumas curiosidades importantes. As ovelhas, elas são totalmente dóceis, elas são muito sociáveis e elas sempre vivem em bando. Então, se você vê uma ovelha sozinha, provavelmente ela está perdida. E outra coisa, hoje em dia, essas ovelhas que a gente conhece, elas não existem mais no mundo selvagem, vou dizer assim. Elas só são domesticadas. Então, mais uma vez, elas são totalmente dependentes dos seres humanos e do seu pastor. Se você vê uma ovelha perdida por aí, ela está sozinha ou abandonada ou porque ela se perdeu de um rebanho. E sabe qual que é o ponto interessante? Que ela não vive por muito tempo sozinha, sem o cuidado de um pastor. As ovelhas, se passarem muito tempo sem arrancar lã, por exemplo, vai crescendo, 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 isso vai matá-la. Matá-la de calor, vai juntar parasitas, fungos, vai deixar ela lenta. Se molhar, vai ficar muito pesado. Predadores vão pegar ela. Ou seja, ela precisa de um cuidado frequente de ser tosqueada para poder sobreviver. Ou seja, precisa da mão humana de um pastor para poder viver bem. Sabe uma das coisas mais interessantes que eu entendi, estudei sobre ovelha, que elas não são boas de se defender. Muitos animais usam, por exemplo, os dentes para se defender, certo? Gato, cachorro, lobo, outros animais. As ovelhas só têm dente na parte de baixo. Elas não são igual nós que tem dentes em cima e embaixo. Os dentes só são para comer grama. Elas não conseguem se defender bem. Elas são lentas, elas cansam rápido. Então elas têm várias características que fazem elas serem totalmente dependentes do seu pastor. Sabe quando os predadores atacam as ovelhas? Quando os pastores estão dormindo. Porque os predadores sabem que o ponto forte da ovelha são os pastores. E eles vão atacar quando as ovelhas estão sozinhas. Uma outra coisa, ovelha é míope. Ovelha não enxerga mais de 10 metros de distância. Então, gente, tem um predador lá longe, só o pastor vê e a ovelha está ali de boa, sem saber que um perigo vem. E olha, essa foto acho que representa algo que eu também nunca esperava sobre a ovelha. Se ela cair no chão desse jeito, ela não consegue levantar mais. Cara, precisa da ajuda de alguém para ela sair dessa posição. Se ela cair de barriga para baixo, só um pastor para ajudar ela a levantar. Olha só que perigo. Elas podem morrer se elas não forem cuidadas e ficarem por esse tempo, assim por muito tempo. Então, veja que o que Davi está expressando é que as ovelhas dependem totalmente do cuidado do pastor. E ele depende totalmente de Deus. Uma coisa importante que vai ser interessante para vocês também entender esse versículo, esse salmo na verdade, é que todos os dias, no Oriente Médio, as ovelhas precisam ser levadas até o riacho, o lago, para tomar água. Porque é muito quente. As ovelhas não são como camelos que ficam semanas, às vezes até meses sem tomar água. Todos os dias elas precisam ser levadas para tomar água e descansar ao longo do meio-dia, porque é muito quente e elas ficam muito cansadas ao longo desse período. Então veja que o cuidado é intenso. Um pastor de ovelhas precisa trabalhar 24 horas para manter as ovelhas vivas e cuidadas. Mais uma coisa interessante que vai falar no Salmo e que é importante a gente saber é que os pastores usavam dois meios, dois mecanismos ali, ferramentas para cuidar do seu pastoreio. O primeiro é o cajado, que tem esse arco. O cajado, ele é um elemento, uma ferramenta de cuidado e disciplina.
Porque ele puxa as ovelhas com esse gancho. Puxa para longe do perigo, puxa para longe de um buraco, guia as ovelhas pelo caminho certo, traz uma ovelha perdida por esse gancho, e o outro é a vara, que é um elemento de ataque. Então, se vir um predador, se vir alguma coisa, o pastor ele vai defender as ovelhas com essa vara. Então, veja, irmãos, que Davi está dizendo: eu dependo totalmente do Senhor. Eu não consigo viver sem ti, meu Deus. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Uma ovelha, ela pode ter grama infinita. Uma ovelha pode ter água infinita. Mas ela vai morrer por predadores. Ela vai morrer por ficar com muita lã. Ela vai morrer por virar de cabeça para baixo. Ela vai se enfiar no buraco. Ela vai morrer afogada. Qual é o item essencial para uma ovelha viver? O pastor. E assim Davi nos convida a poder olhar para Deus como a primeira e única coisa que nos sustenta. E essa aula se relaciona muito com a aula que o Caio e o Edmilson deram sobre ídolos. Porque para você colocar Deus como a única coisa que importa na sua vida, que sustenta você, você precisa abandonar todos os seus ídolos para colocar Deus em primeiro lugar. E com esse entendimento é que nós olhamos a passagem de Mateus 9:36, que Jesus diz que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. O que Jesus estava dizendo que essas pessoas não estavam só sem guia, não estava sem um direcionamento, elas iriam morrer. Jesus está dizendo, essas pessoas vão morrer daqui a pouco, porque elas estão sem cuidado espiritual. E eu queria poder trazer uma história para vocês que reflete esse cuidado de Deus por nós. Aqui fala que Deus ele restaura o vigor, que ele leva as suas ovelhas ao meio-dia para descansar no pasto, e ele dá água tranquila para elas. Davi entendeu que a fome e a sede dele seria saciado por Deus. O que ele mais precisava, então, era desse vigor que Deus trazia para ele. E eu queria trazer uma história de algo que eu passei enquanto eu estava nos Estados Unidos. Eu conheci uma pessoa, ele não era um cristão, e conversa vai, conversa vem, o que você está fazendo aqui, o que você veio fazer? A gente começou a conversar e ele disse o seguinte, olha, Vitor, eu estou aqui porque eu queria realizar um sonho meu. Eu queria morar fora do país. Eu queria poder estudar numa das universidades mais tops do mundo, na minha área. Eu queria poder ter uma casa muito melhor do que eu teria no Brasil. Eu queria ter um salário muito maior do que eu teria lá no Brasil. Ter segurança também, que eu não teria no Brasil. Só que eu estou infeliz. Nada disso me trouxe realmente felicidade. Eu realizei os meus sonhos e nada disso me trouxe felicidade. Ele falou, olha, eu estou aqui, nos Estados Unidos só uso roupa de marca, eu tenho o iPhone mais atualizado do ano, dinheiro não me falta, mas eu estou me sentindo tão vazio, porque nada disso supriu a minha felicidade de fato. E eu tive a oportunidade de dizer para ele, na verdade, cara, sabe o que está faltando para você? Você está com fome de Deus, cara. Você está com fome e sede de Deus. Só Ele pode, na verdade, dar esse alimento que você quer. Saciar essa sede que você está buscando em coisas materiais, em realizações pessoais. Algo que Davi entendeu. Davi entendeu que, na verdade, o sustento dele é Deus. E a felicidade dele é Deus. Deus restaura a alma de Davi quando ele anda com Deus. Que nós possamos entender isso, irmãos. Não é sobre realização de sonhos essa vida. Não é sobre suprir as nossas necessidades físicas, materiais. Essa vida é sobre andar com Jesus. Essa vida é sobre colocar Deus como pastor das nossas vidas, entender que só Ele
pode trazer aquilo que a gente precisa. E Davi continua dizendo: guia-me, Senhor, nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, Senhor, me guia para o caminho reto da justiça, porque eu sei que esse é o melhor caminho da minha vida. É o caminho que o Senhor me puxa com o cajado e não me deixa cair no buraco. Não me deixa ser atraído por essas coisas da vida que não vão me levar para as águas tranquilas. Faz sentido, irmãos? Sim. Espero que você esteja entendendo essa mensagem, que possa chegar no seu coração. Veja só, Davi continua dizendo o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem. Aqui a gente precisa entender o elemento geográfico de Israel para entender essa parte. Israel é cheio de montanhas. E entre montanhas tem vales. Quando o sol começa a se pôr, o sol começa a ficar atrás dessas montanhas. E o vale se torna escuro. O vale se torna perigoso. É no vale que estão predadores das ovelhas. É no vale que ficam ladrões e assaltantes. É no vale que quando chove, aqui vira uma inundação e arrebenta com tudo que está aqui nesse caminho. É um lugar de perigo. Por isso que Davi usa essa imagem para dizer: quando eu estiver andando por um caminho como esse, eu não vou temer, porque o Senhor vai estar comigo. Mas mais do que uma imagem literal, Davi está falando que isso aqui, na verdade, é uma situação da vida. E talvez você hoje esteja vivendo no vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte na nossa vida hoje? É uma situação de risco físico, emocional ou espiritual da nossa vida. E talvez você esteja passando por uma situação de risco. Talvez você esteja hoje passando por uma situação difícil com a sua família, que você está enfrentando desafios emocionais. Talvez você está enfrentando desafios de fé, onde está exigindo muito da sua fé e da sua confiança em Deus. Talvez você está passando por um momento que você tem que fazer decisões difíceis e podem te levar ou para mais perto ou mais longe de Deus. Talvez você esteja passando por situações na sua graduação, na sua pós-graduação, na sua carreira, que estão te desafiando, estão te deixando ansioso, estão te deixando preocupado, angustiado. Talvez você está passando por problemas no seu casamento, problemas no seu relacionamento amoroso. E essas também são situações que podem ser um vale da sombra da morte. Situações de perigo. O ponto é: o que vamos fazer quando nós estamos em uma situação como essa? Como nós vamos agir? Será que nós vamos confiar em Deus totalmente? Ou nós vamos talvez nos desviar desse caminho que Deus quer para nós? Eu queria compartilhar com vocês mais uma história da minha viagem, onde eu conheci o líder da igreja do Líbano, Mufid. É um líder da nossa igreja no Líbano chamado Mufid. Ele deu uma aula para nós nessa conferência que a gente foi. E ele falou o seguinte: nós estamos passando por um vale de sombra da morte. Líbano está numa guerra civil, um confronto entre Líbano, Israel e grupos terroristas. Isso tem destruído a população de lá. Bombas têm sido jogadas a todo lugar. E o Mufid disse: não tem lugar seguro no Líbano. Você pode estar na sua casa, você pode ser bombardeado. Você está numa escola, você pode ser bombardeado. Você pode estar no hospital, você pode ser bombardeado. Não há lugar seguro. Em uma conferência anterior online que teve, ele apareceu na tela, no Zoom, com um rachado na tela dele atrás. E as pessoas perguntaram: Mufid, o que aconteceu, né? Sua parede está
alguma coisa aí aconteceu, né? Ele falou, fomos atingidos por uma bomba. Infelizmente, muitas pessoas morreram, mas graças a Deus, o estrago da bomba parou exatamente na minha rua. Uau! E o prédio só foi chacoalhado. Cara, olha isso aqui. Você imagina você acordar e um dia o lugar que você conhece está todo destruído, pessoas perdendo casas, pessoas perdendo a sua vida, pessoas em situações que não sabem mais o que fazer da vida. Perderam o seu meio de sustento, não sabem se ficam ali, se vão para outro lugar. E o Mufid falou que tem acontecido uma coisa muito triste, mas que não é para a gente julgar essa situação. A gente não sabe o que a gente faria no lugar dessas pessoas. O Mufid disse que, às vezes, tem igrejas nesse local e de um dia para o outro, o pastor dessa igreja some. Vai para os Estados Unidos, vai morar lá, deixa todos as suas ovelhas, deixa todas as suas pessoas ali no Líbano e foge. De um dia para a noite. E a igreja fica, às vezes, desamparada com isso. Cara, imagina você estar numa situação onde você já está com um desamparo físico, emocional, e você começa a passar por um desamparo espiritual. E o Mufid, ele fez uma promessa junto com a família dele, que eu achei uma coisa muito bonita. Ele falou assim, irmãos, por conta das ovelhas que estão no Líbano, eu quero ser o último a sair do Líbano. Eu só vou sair do Líbano quando todas as minhas ovelhas saírem de lá. Se elas ficarem, eu vou continuar, mesmo que isso custe a minha vida. Porque ele falou, tem pessoas que precisam de mim, tem pessoas que precisam de Jesus, e tem muitas ovelhas perdidas ainda que não encontraram Jesus, e precisam encontrar esse caminho no meio dessa desolação. Falei, uau! Quem de nós talvez teria esse coração, né? De ficar ali até a morte. Então, o Mufid estava nessa conferência, mas a gente não sabe quando ele vai estar de novo. Se ele vai estar de novo. Se a família dele vai continuar viva no Líbano. Mas ele fala, irmãos, eu estou em paz, porque esse é o chamado que Deus me deu. Cuidar das ovelhas dele. Sabe, o Mufid entendeu uma coisa que Davi também entendeu nesse versículo. Nesse salmo, na verdade. E para explicar isso, eu queria trazer o Salmo 23 original para vocês. Esse está escrito, então, em hebraico, é original, e o hebraico, os poemas de salmo hebraico, geralmente eles têm métrica, igual o nosso do Brasil também tem em português. E no centro desse versículo está uma frase. Está aí. O centro do Salmo 23 é: porque o Senhor está comigo. Sabe por que eu não temo? Porque o Senhor está comigo. Sabe por que o Mufid vai em frente na missão dele? Porque ele entendeu que o Senhor está com ele. Sabe por que eu e você, nós vamos ser ovelhas de Jesus e continuar nossa caminhada, mesmo com negação, mesmo que isso leve a perseguição, mesmo que isso leve uma vida financeiramente desavantajada, porque o Senhor está conosco. Essa é uma das maiores promessas da Bíblia. Sabe por que Deus criou o homem e a mulher no jardim do Éden? Para que ele tivesse um relacionamento íntimo com os dois. Sabe por que Deus ele falou para Moisés, quando Moisés foi libertar o povo, falou: eu vou estar com você, pode ir libertar o meu povo, para dar esperança para Moisés, para dar esperança para o povo. O tabernáculo estava com o povo, porque é o Deus que está presente. Quando chegou Josué, a vez de Josué liderar, ele falou: Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Moisés foi um líder incrível, mas eu não sou Moisés, eu não sei como eu vou guiar esse povo. Deus falou: assim como eu estive com meu servo Moisés,
eu vou estar com você. Pode ir e conquista a terra prometida. Sabe o que Isaías profetizou enquanto o povo estava sendo exilado, ou seria exilado, melhor dizendo, na Babilônia? O profeta Isaías falou: vai vir um filho, uma virgem vai ficar grávida e vai dar luz a um filho. E o nome desse filho vai ser Deus conosco. Vai ser Deus estará conosco para sempre. Ele vai vir para a terra. Ele vai ser como nós. E ele vai morrer por nós numa cruz. Isaías 53. E sabe por que Jesus morreu na cruz por nós? Para que nós pudéssemos ser um povo de Deus. Junto com Deus. Unido com Deus. Sem o pecado. Eu queria lembrar mais uma coisa que o Mufid me falou. Por que ele está lá? Ele citou um versículo. Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Pode ir, porque eu vou estar com vocês. Por fim, em Apocalipse, João escreve que Deus ele vai habitar conosco num tabernáculo, e isso vai fazer com que ele limpe, enxugue as nossas lágrimas de dor e de sofrimento. Talvez você hoje está passando por dor e sofrimento. Talvez você está em um vale da sombra da morte. Eu quero te encorajar que Deus está com você, meu amigo. Meu irmão, lembre que Deus está com você. Se você é uma ovelha dele, ele está com você. Mas eu queria te desafiar aqui, porque talvez tem pessoas que estão aqui hoje, ou estão ouvindo, e não são ovelhas de Jesus. O que é ser uma ovelha de Jesus? É aquele que creu no sacrifício de Jesus. É aquele que resolveu andar e seguir Jesus pelos seus mandamentos, resolveu se arrepender dos seus pecados, se batizar e viver uma vida de obediência até o fim da vida. Se você não está nesse caminho, meu amigo, eu acho que você precisa mudar urgentemente. Porque você está passando por um vale da sombra da morte sozinho, se você não é ovelha de Jesus. Corra e seja ovelha desse pastor. Eu queria continuar o versículo, agora no versículo, o Salmo, nos versículos 5 e 6. Está fazendo sentido, irmãos? Sim. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E agora, no final, o Davi vai mudar a ilustração. Ele vai trazer uma outra ilustração. Ele vai trazer um cenário de um banquete. Trouxe até uma foto para ilustrar. Davi então vai falar, olha, o Senhor agora é uma outra coisa. Ele é como um anfitrião, que ele prepara um banquete para mim quando eu chego de viagem, e ele dá de fartura. Ele coloca vinho que até transborda. E ele coloca óleo sobre a minha cabeça, ungindo. Para aqueles que não sabem, essas coisas eram sinais de você receber bem um bom visitante na sua casa. Quando ele vinha, você lavava os pés dele, porque provavelmente ele estava andando de sandália ou descalço por muito tempo, então você lavava os pés do seu convidado. Você dava muita comida, porque provavelmente ele estava andando por um bom tempo. E vamos convenhamos, não tinha mercado igual tem hoje, né? Então, provavelmente a pessoa estava com fome. E a pessoa provavelmente não tinha tomado um banho por uns dias. Então, passar um olhinho ali, sabe? Uma coisa que dá uma quebrada ali no cheiro, é algo bom. Eu sei que hoje em dia a gente dá um desodorante para um visitante, né, que vem na nossa casa. Não é um negócio muito que recebe bem a pessoa, né? Mas naquela época você dá algo para ela poder se sentir especial e estar ali com um aroma agradável. Isso era algo de bastante honestidade não, na verdade, hospitalidade com a pessoa. E é isso que Davi fala aqui. Você me recebe, Pai,
como o melhor anfitrião da vida. Você me dá comida do bom e do melhor. Você, inclusive, me honra na frente dos meus inimigos. Aquelas pessoas que me desprezam, o Senhor me honra na frente delas. E eu sei que por conta disso, na minha vida inteira, pelo que o Senhor vai me fazer andar por bondade e misericórdia por todos os anos da minha vida. E Davi ele fala uma coisa interessante aqui no final. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi está falando o seguinte: eu quero voltar nessa casa todos os dias da minha vida, porque essa casa me recebe muito bem. Porque esse anfitrião, ele é generoso, ele é amoroso, é misericordioso comigo. Deus é assim conosco. Você já foi numa casa onde você foi muito bem recebido? Eu e a Bia, a gente deu um bom exemplo. Toda vez que a gente vai na casa dos nossos pais, a gente ama porque a gente é muito bem recebido por eles. Gente, é uma coisa assim, a gente até brinca que é como se fosse estar num hotel 5 estrelas, all inclusive, tudo pago, a gente come do bom e do melhor, a gente passa umas férias lá, a gente engorda uns 5 quilos, volta bem para Ribeirão, é a casa que a gente quer voltar todo ano. E essa casa, se você tem algo parecido com isso, seja a casa dos seus pais, seja a casa de um amigo, a casa de um filho, é isso que você deveria comparar. Nossa, Davi então está dizendo, olha, eu quero voltar para essa casa que me recebe muito bem. E ele está nos chamando a refletir como Deus é um Deus amoroso e é misericordioso, como ele recebe bem a gente em todos os momentos da nossa vida. Por fim, irmãos, eu queria poder fazer algumas considerações finais que possa trazer reflexão para a nossa semana. A primeira coisa é que esse salmo é um convite para mim e para você colocar Deus como Senhor e pastor da nossa vida. Como que nós fazemos isso? Quando a gente, de fato e de coração, coloca o Senhor como a única coisa que nós dependemos. Nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos tanto do nosso emprego quanto de Deus, nós não dependemos tanto nem dos nossos relacionamentos quanto de Deus. Se você quer colocar Deus como seu pastor, é isso que a gente precisa fazer e derrubar os altares do nosso coração, os altares de idolatria que nós temos. Segundo, que nós possamos lembrar, mesmo no vale da sombra da morte, que Deus está conosco. Se você tem passado por uma situação difícil, lembre que Deus está com você. Mas, infelizmente, se você não é uma ovelha de Deus, você ainda está perdido. Você está passando pelo vale sozinho. Se apresse para estar nesse pastoreio de Deus. Que assim como Davi, na casa de um anfitrião, que a gente possa querer estar com Deus todos os dias da nossa vida. O que Davi está falando é, eu anseio pela presença de Deus todos os dias da minha vida. Você tem ansiado pela presença de Deus? Você tem ansiado a poder pegar sua Bíblia de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou quando for, e se deleitar com a presença de Deus? Você tem ansiado, amém, agora é o meu momento de oração, eu quero conectar com o meu Pai? Ou isso tem sido pesado para você? Isso tem sido forçado? Ou talvez faz muito tempo que você não busca a presença de Deus? Como que está a sua relação? Que nós possamos ter isso como Davi teve. Um anseio pela presença. E por fim, meus irmãos, o Mufid, embora seja um pastor. Perdão. Só um minuto, gente. Embora o Mufid seja um pastor, que ele está tendo uma visão exemplar, uma atitude correta com aquelas ovelhas, ele ainda é humano. E todos nós somos humanos. Pastores humanos, líderes humanos um dia vão falhar. Líderes vão falhar com você. Pessoas do seu trabalho vão falhar com você.
a pessoa que você mais ama, que talvez é o seu cônjuge, talvez é seu filho, talvez é um irmão, um pai, vai falhar com você. Mas eu queria que a gente pudesse olhar para o pastor perfeito, que é Jesus. Ele doou a sua vida, já doou a sua vida por nós. Ele não poupou esforços para nos amar e proteger. Então eu queria encorajar a gente com esse versículo de João 10, 14 e 15, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus dá a sua vida por nós. Que nós possamos lembrar isso. Ele já deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos e estarmos na presença do Pai. Feche seus olhos e acompanhe comigo em uma oração. Meu Senhor, meu Pai, obrigado por podermos explorar esse Salmo 23. Ele é tão rico, tão cheio de imagens, tão profundo, Pai, como é o relacionamento do Senhor com Davi e Davi com o Senhor. Pai, que possamos de fato ser ovelhas do Senhor, sermos totalmente dependentes de Ti, meu Senhor. Pai, como ovelhas, que nós sejamos totalmente guiados pelo Senhor, que o controle da nossa vida não esteja conosco, esteja no Senhor. Ajude-nos a perceber a nossa pequenez. Ajude-nos a perceber, Pai, quanto nós somos dependentes de Ti. Até mais do que o ar que nós respiramos, até mais da comida que nós comemos, até mais do que a água que nós tomamos, nós dependemos do Senhor. Meu Pai, ajuda-nos a alegrar com a Tua presença nos nossos tempos com o Senhor. Ajude-nos a ver que o Senhor está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. Ajude-nos a ser guiados, Pai, pelas veredas da Sua justiça, por amor ao Seu nome. Ajude-nos a olhar com gratidão por esse pastor perfeito que é Jesus, que morreu na cruz por nós e não nos abandona. Fica com o nosso resto de culto, Senhor, que seja tudo para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.